Vamos lá então, galerinha. Bom dia para vocês. Curso técnico integrado ao ensino médio em Química, né? Terceiro ano, aula de hoje sobre historicismo alemão. Gente, depois de Nietzsche, as bases teóricas da filosofia se viram diante de modernizar tudo aquilo que existia ou atualizar com o nome neo. Então vão ter muitos neos ou novas perspectivas sobre a filosofia antiga, novas perspectivas sobre a filosofia medieval, novas perspectivas sobre o kantismo. Então nós vamos ter neoplatonismo, neotomismo, neocantismo, neocriticismo, muitos neos ou perspectivas filosóficas que vão se desenvolver durante este longo século XX de produção sobre temas que não foram até então abordados. Fato é que, teoricamente, Nietzsche representa praticamente uma Revolução Francesa na filosofia. Apesar de, né, nós estávamos falando da filosofia do período do século XVIII, né, e da Revolução Francesa, de Voltaire, Rousseau, d'Alembert, né, de Diderot, né, todos aqueles teóricos ali da Ilustração, né, que vão dar origem à filosofia alemã, né, nós temos, digamos que, as duas grandes sínteses filosóficas da modernidade, né, são o kantismo e, né, o hegelianismo, né, Kant e Hegel. Né, vimos, então, uma esquerda hegeliana no final do ano do segundo ano, né, especialmente com Schopenhauer. A gente vai estudar um outro elemento da esquerda hegeliana, que é o Kierkegaard, que é um tempinho, né, a gente vai dar um passinho para trás com relação à cronologia, mas eu estou guardando o Kierkegaard para a gente estudar junto com o movimento do existencialismo, né? Então a gente vai estudar fenomenologia e existencialismo, né? Então Sartre, Heidegger, Edmund Husserl, Gabriel Marcel, né? Então essa galerinha, né? E para chegar a eles nós começamos então com este movimento, né, de compreensão, né, do Nietzsche fazendo uma limpeza e inaugurando, digamos assim, a filosofia contemporânea, tá? E aí nós vamos ter, entre esses movimentos dos neos, um movimento que não é neo, mas acaba sendo uma nova perspectiva sobre as ciências humanas, tentando separar as ciências humanas das ciências naturais. A gente vai ver a diferença entre aquilo que é cultura ou ideográfico daquilo que é nomotético, né? Nomotético, as ciências naturais propriamente ditas, ideográficas, as ciências humanas, uma tentativa de dar certo status às ciências humanas, mas compreendendo, acima de tudo, a história ou a historicidade como um componente essencial para a vida do sujeito e para a vida dos povos e para, obviamente, certificação de uma compreensão do que é o humano, né? Então, quem é este sujeito humano, histórico, social, né, em que a gente está se referindo então? Então, vamos lá começar esse historicismo e os autores desse historicismo. Então, vocês vão vendo que, diferente de a gente estudar um filósofo, neste momento nós estudamos, né, uma corrente filosófica. Então, nós vamos ver alguns teóricos dentro do historicismo alemão que vão comportar ou vão estar inseridos dentro dessa perspectiva filosófica, tá? Quais são os princípios gerais do historicismo? Primeiro, segundo um dos seus autores, a gente vai estudar Meneck, né, por Meneck, mas o primeiro ponto para ele do historicismo consiste em substituir a consideração generalizante e abstrativa das forças histórico-humanas pela consideração do seu caráter individual. Ou seja, né, o humano deve se compreender não como um sujeito em abstrato, o humano, mas o sujeito datado, o sujeito pessoa que nasce numa determinada cultura e nasce num determinado tempo. Então, não é para falar de uma antropologia no abstrato, de uma antropologia do humano, mas quem é o sujeito francês, nascido no século XIX, né, de uma classe social empobrecida,
né, num contexto rural, sendo mulher, sendo criança naquele momento. Ou seja, não se trata de entender a história através de uma generalização. Geralmente, como nós estudamos as ciências humanas, elas são generalizantes, né? Nós temos saído dessa perspectiva estudando a história do tempo comum, ou a história do cotidiano, ou a história que afetou de fato a vida das pessoas, para além dos documentos históricos do que aconteceu lá politicamente, era a era de fulano, que era presidente, ele fez isso, isso, isso e isso. Beleza, mas como viviam as pessoas, como elas se vestiam, o que elas comiam, como eram os hábitos à mesa, né? Como que elas criavam as crianças, como era a escola, como eram as instituições jurídicas, o que era crime naquele momento, como se fazia como se vivia. Como se fazia comércio, as pessoas compravam comida onde, né? Como que era essa cocção da comida, isso tudo, o que se passava na mídia, vamos pegar mais contemporaneamente, o que passava na televisão, né? O que as pessoas se divertiam, qual que era o senso de humor, o que era piada, né? Então, isso tudo tira uma consideração generalizante abstrativa ou abstrata e compreende que a história humana, então, é feita ou é realizada num caráter individual ou por pessoas nas suas individualidades, né? A história não é produto de um princípio espiritual, portanto, um produto espiritual infinito, ou seja, determinante, como se a história já tivesse escrita na palma da mão do divino, e nós simplesmente então faríamos a narrativa do que Deus teria previsto, né, para nós. Então, não se trata de a história como um produto de um princípio espiritual infinito. E isso, de certa forma, já é uma crítica à compreensão hegeliana. Lembra que Hegel entendia a história movida por um Geist, que é um espírito, ou uma ideia de um absoluto. Então, por isso nós falávamos em Hegel da fenomenologia do espírito, que é a fenomenologia da cultura, ou a compreensão dos fenômenos da cultura entendidas por uma organização que era maior do que a gente, né? Então nós entrávamos, segundo Hegel, né, dentro da história, e as coisas já acontecendo, e então, intoxicados pelo espírito da cultura, fabricávamos e continuávamos fabricando essa cultura de acordo com este espírito do tempo, né, com esse Zeitgeist, né, com essa ideia de que existe, né, uma força maior e que organiza a história, né? Professor, mas eu concordo com isso, então você é hegeliano. Perfeito? Você pode concordar com essa perspectiva. Lembrando que a filosofia, ela não está jogando com cartas marcadas que você tem que aceitar uma corrente ou todas as correntes, né? Muito pelo contrário, né? Você tem que selecionar, obviamente, a sua organização mental, inclusive para construir os seus argumentos, né? E essa construção de argumentos é que dão poder, inclusive, para sua redação, ou para sua contextualização, ou no momento que você for um grande advogado, aí um grande juiz, um grande teórico, um grande professor, né? Que você consiga ou não, se você não for grande, mas se você for pequeno, mas que você quer convencer as pessoas do seu ponto de vista, ou você precisa convencer as pessoas do seu ponto de vista, é você apresentar argumentos que, obviamente, vão fazer sentido para aquela pessoa. Então, talvez o que faz sentido para você é, de fato, que o homem, entrando dentro de uma cultura, ele é tão influenciado por esse Zeitgeist, pelo espírito do tempo, por essa organização, e que vivem as ordens dialéticas dessa determinação. Então, você está se filiando um pouco mais a Hegel. No historicismo, a gente vai ter um pouco de uma quebra disso. Se o caráter histórico ele é individual, ele é um caráter histórico também movido não por um espírito do mundo que se encarna no espírito dos povos, né, que é uma perspectiva hegeliana, né, mas sim obra de homens comuns, homens e mulheres comuns, condicionados pela sua pertença dentro daquele tempo. E essa a história. A história, para além daquela história que Nietzsche chamava de uma história monumental, de uma história antiquária, é de uma história que mostra pessoas encarnadas, circunstanciadas, experimentadas, alicerçadas
e, obviamente, então, entranhadas, porque não dá para fugir completamente de um princípio aí de alguma determinação da cultura, mas que nós somos pertencentes num tempo. Eu fiz essa brincadeira aí do cringe aí, porque é a primeira vez que eu tenho me sentido agora, nesse tempo, com a geração de vocês, a pretensa geração, né, que olha para a minha geração, né, que aí eu comecei a quis entender o que era isso, né, e eu fui lá e falei assim, gente, eu sou todo isso aqui mesmo, né, entendendo que eu já não estou alinhado com o que os jovens de hoje entendem como moderno, né? Por quê? Porque eu gostava de Friends, porque eu gostava de Harry Potter, gostava, não gosto, né? Tem varinha de Harry Potter aqui em casa, né? Que eu fui circunstanciado num período de uma adolescência com outras reflexões, com outras músicas, né? Eu fui ali de uma geração que gostava de Green Day, né? Que eu vi Offspring, na verdade ouço até hoje, né? E não, hoje a música é outra, né? É outra coisa, né? Vocês estão para K-popeiros, né? Aqui, né? Temos aqui uma galerinha, né? O Gabriel e o Gessé certamente são K-popeiros, né? E eu estou ali mais para, né? O rock dos anos 90 e anos 80, né? Eu estou muito mais para Metallica, né? Gabriel, Gessé estão muito mais e Ronde para K-pop, né? Isso fica muito muito claro, uma cisão do tempo, é uma pertença no tempo, né? Não é isso, gente? Mas para o historicismo, então, vale a ideia que só decadência, né, Sofia? Aí, ó, a gente tem uma saudade, um saudosismo histórico, né? Mas então que os homens são condicionados pela pertença no tempo e esse tempo não é determinado por um princípio absoluto. É isso que tem que ficar para vocês nessa compreensão do historicismo, tá? Terceiro, a história necessita de uma análise empírica. O que é empírica? Experimental, analítica, documental, né? Tanto que hoje as pessoas falam de história oral. Os grupos de pesquisa, por exemplo, começaram a gravar. O meu grupo mesmo da Ampep começou a fazer lives só para gravar a história e ter ali como que a teoria foi sendo desenvolvida no nosso grupo, né, de pesquisadores. Mas então, por quê? Para ter algum elemento empírico depois para ser mostrado. Então, ela necessita de um elemento de uma análise empírica, documental, alicerçada na realidade. Mas eles colocam que nunca natural ou positivista, né? Nunca com um método tão rígido. Os historicistas pensavam assim, com uma ideia. Não, quando fala de positivismo, gente, está falando sem uma ideia de progresso, de que o tempo presente ele é progresso, ou ele é melhor do que o tempo passado, né? Ou ele é mais organizativo, ele conseguiu dar uma forma organizada ao tempo passado. Não é isso. Inclusive, o hoje pode ser pior do que o ontem, mas isso vai depender justamente do leitor, do crítico dessa história, né? Aqui a gente fez uma brincadeira com a música, né? Com o rock, né? Que o rock tem experimentado algumas falências, o pop tem experimentado algum crescimento, não tô, mas a música e a cultura, e aí é porque a gente experimenta menos a questão da pintura, da poesia no tempo agora, então a música pela rapidez, pelos streamings, pela questão da internet, que consegue ter um alcance um pouco maior, a gente consegue perceber essas modificações, mas não dizendo que hoje está melhor do que ontem. Nem que ontem foi melhor do que hoje. Mas a experiência estética precisa de uma análise empírica para a gente conseguir delinear historicamente o que está posto, né? Então, empírico é a ideia de mão na prática mesmo, para entender, não colocando as ciências humanas como se fossem no microscópio das ciências naturais, não entendendo a cultura e as produções humanas, políticas, econômicas e sociais como se fossem experiências laboratoriais, e nem positivista ao ponto de entender um método
que vai produzir uma história de progresso, mas é compreender pelos artefatos históricos como a vida das pessoas tem sido afetada e como a história tem acontecido. Devemos sempre levar em consideração, na análise histórica, as atividades humanas e, portanto, também e continuamente as análises sociais, né? Peraí. Ok? Então, levamos em consideração na análise histórica o conjunto das atividades humanas, né? Não só as atividades biográficas, não só as atividades individuais, mas as análises culturais ou sociais, que são grupais, né? É necessário sempre se distinguir entre história e natureza. O conhecimento histórico é um conhecimento específico, ele é inseparável do conhecimento natural. Isso foi importante de ser feito, de ser realizado no final do século XIX e no início do século XX, por necessidade de não analisar a história como se analisavam a biologia, a química e a física, e a matemática. Então, por isso que foi uma luta para se distinguir, né, do tipo de conhecimento das ciências sociais e das ciências humanas, das ciências naturais e da Terra, tá? Entendendo que, né, essa humanidade se circunstanciava não apenas para os seus genes, não apenas com uma determinação biológica e orgânica, né? Eles queriam sempre entender a história como se fosse, sei lá, um movimento citológico, um movimento histológico, um movimento fisiológico, um movimento anatômico, enfim, um movimento ecológico, e a gente sabe que o humano possui, obviamente, a sua natureza histórica e biológica, né? Então esse conhecimento histórico, né, teria que ser específico. A história é também objetiva, então ela não é só subjetiva, ela não é só uma interpretação, né? Muitos queriam dar ciências humanas é só ler. Ciências humanas é só você ler o que aconteceu, pronto, né? E aí você dá a sua interpretação, a sua opinião. As ciências humanas não é doxologia, né? Ou seja, doxa, a ideia de uma doutrina da opinião, né? As ciências humanas, então, são ocorrência factual, são ocorrência de um fato preso a um tempo, então existe uma porção objetiva para além da porção meramente interpretativa, né, da porção hermenêutica. A gente entende essa compreensão do que é interpretável, do que é hermeneutizável, do que é como você faz uma interpretação daquela realidade. O conhecimento histórico reside na individualidade dos produtos da cultura humana, né? Ou seja, mitos, leis, costumes, valores, obras de arte, filosofias, tá? Então, entender a cultura humana é entender historicamente como se desenvolveram mitos, leis, costumes, valores, obras de arte e filosofia. E eu poderia aumentar gigantescamente essa lista da cultura humana. Por exemplo, tecnologias, máquinas, relações de emprego, compreensões midiáticas, né, comportamentos de consumo, compra, venda, participação em pleitos eleitorais, enfim, tudo isso é vestimenta, alimentação, lazer, né? Tipo, óbvio, né? O que se brinca hoje, o que se come hoje, como se veste hoje, o que se escuta hoje, como se participa politicamente hoje, como você fala entre os grupos, tudo isso é produto da cultura humana. Então, conhecimento histórico é um conhecimento da vida para além do monumental, dos monumentos, do museológico, né? Não fica só naquilo. A história não é o que se põe no museu apenas, né? Então, individualmente, isso que defendia os historicistas, porque a compreensão anterior, vocês já entendem que não era assim. Para vocês hoje, fala assim, mas claro, professor, que é assim que faz, porque vocês são produto do século XXI. E esse século XXI, ainda início do século XXI, tem as suas raízes ainda, os viventes que determinam o status quo, nasceram no século XX. Então,
nós ainda não rompemos com uma cultura do século XX que tem entranhado o século XXI, né? Daqui a pouco o século XX vai começar a se tornar mais distante, né? E aí, quando vocês se tornarem um status quo, e aí eu já vou começar a minha cabeça e a dos meus contemporâneos vai começar a se tornar um pouco mais atrasada, e obviamente a história vai fazendo o seu ciclo ou vai dando os seus passos. Mas é isso, né? A história é compreendida a partir de uma história do tempo presente e daquilo que é comum. Individualmente oposta ao caráter uniforme, repetível dos objetos das ciências naturais, né? Então, o próprio Nietzsche tinha uma visão de que a história era cíclica, de que a história era um eterno retorno, né? E o historicismo está quebrando essa ideia de que não há uma repetição, né, dos ciclos históricos, né? Há uma novidade sendo posta, porque a história que aconteceu, ela não pode ser revivida, né? Ela foi vivida e pronto, e acabou, virou história, né? E aí a próxima história vai ser construída a partir de fatos novos, mesmo que muito próximos, mesmo com valores, mitos, costumes, enfim, que são donatários, são herdeiros dos fatos antigos, mas eles não são a mesma coisa. Se o instrumento do conhecimento natural é a explicação casual, o instrumento do conhecimento histórico é o compreender, ou seja, a compreensão, a interpretação, a identificação, né? Então, é o instrumento, né? A analítica. A história não se coloca a partir de uma síntese de leis. Ou sim, para entender a história não precisa se criar leis do funcionamento, de funcionamento daquele tempo. Né? A história, ela se faz no compreender aquilo que aconteceu. Analisar e compreender aquilo que aconteceu. 9. As ações humanas são ações que tendem a fins e os acontecimentos humanos são sempre vistos e julgados na perspectiva de valores precisos. Então, de novo, as ações humanas são ações que tendem a fins. Fins, gente, não é fins escato, não é fins de terminalidade, não é fim escatológico, é fim de finalidade. Então, eu faço alguma coisa para alguma coisa, para se chegar a um determinado fim, né, enquanto finalidade, né, um porquê, um sentido das coisas, né? Por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque, né? Então, essa explicação é o que motiva as ações humanas, né? E estes acontecimentos vão ser sempre vistos e julgados na perspectiva dos valores contemporâneos ou de valores precisos, adequados, que são considerados adequados para aquele determinado tempo. Então, sempre vai ter uma interpretação baseada em valores daquele tempo, né? Tipo, é correto o aborto? Né? O aborto hoje é uma das grandes questões aí do início do século XXI, né? O uso de drogas, né, como o canabidiol para fins, né, no caso a maconha, para fins recreativos, né? Vão ter posições, né, com relação a isso, né? Pró e contra. E essas ações humanas que vão estar delineadas nisso daí vão estar determinando quais são os valores do futuro com relação a isso. Se a gente não vai entender de uma maneira, vai entender de outra maneira. Eutanásia, pena de morte, entram no bojo também. Bioética, uso de células-tronco, cultivo de células-tronco, uma compreensão do que é a vida, são todas questões, né, transgênicos, que envolvem essas compreensões históricas e leituras morais do tempo presente, né? Então, onde você tem uma hot zone, né, uma área quente do ponto de vista da determinação de opiniões, da criação de ideias, e principalmente não só opiniões, mas posições, que você tem que se posicionar, né? Aí você fala assim, eu me posiciono aqui, né? Eu sou terraplanista. Ah, não sou terraplanista. Não quer dizer, e aí, obviamente que o terraplanismo não é uma hot zone, né? O terraplanismo é uma hot zone para idiotas. Mas é óbvio também que numa redação você não vai escrever isso, né? Mas é porque não é uma questão que não tenha consenso científico. Já tem consenso científico, então não há o que se discutir com relação a isso. Já é uma certeza humana, entendeu? Né? Colocar em questão, né?
como falta de consenso científico, por exemplo, o aquecimento global, é a mesma coisa que duvidar da gravidade. Eu vou soltar essa chave aqui, ela pode cair para cima, né? Pô, cair para cima, pô, as coisas caem para baixo, né? Então, cair para baixo já é o quê? É um consenso científico, né? Mas, enfim, a história tenta dar conta dessas ações e interpretações, né, com valores e, obviamente, dando sempre um passo numa direção mais conservadora ou numa dimensão mais progressiva. Mas isso faz parte de um movimento do sempre. Sempre existiu assim, sempre foi assim, tá? Não é agora que parece que o mundo está mais polarizado. A gente tem a impressão de polarização que dá a ideia de como se as coisas nunca tivessem sido de outro modo, né? Mas elas sempre foram assim, né? Desde, né, Newton brigando com Leibniz sobre a ótica, né? Venceu o Newton, né? Leibniz venceu no cálculo infinitesimal, mas, quer dizer, são divergências ou distorções daquilo que era conhecimento naquela época, tá? O sujeito do conhecimento não é o sujeito transcendental, com suas funções a priori, né? Para quem lembra então de Kant aí, né? Sujeito transcendental é aquele sujeito em abstrato, funções a priori, né? Ou seja, que tinham concepções inatamente postas para conhecer. Esses homens são, na verdade, o conhecimento é gerado por homens, para os historicistas, e aí que uma visão muito mais próxima do marxismo, né? Que é de homens concretos, históricos, com poderes cognitivos condicionados pelo horizonte, pelo contexto histórico em que vivem e atuam. Ou seja, eu consigo pensar o que eu vivo hoje com a cabeça que foi nutrida, que foi gerada, né, no hoje, ou no logo ontem, que é o do meu nascimento, mas, né, que foi concretizada neste tempo. Eu não consigo pensar para aquilo, além da minha visão, em outro tempo, né? Eu vejo, penso, me condiciono a viver de acordo com regras deste tempo, né? E essas, então, são as visões do historicismo. Dentre os historicistas, talvez o historicista mais famoso ou mais importante foi Willem de Iltai, tá? E ele faz uma crítica da razão histórica. Para Dilthey, é necessário validar as ciências do espírito longe de um esquema causal determinista, válido somente para as ciências naturais. Ou seja, eu não consigo ler a realidade histórica do ponto de vista apenas biológico, físico ou químico. Ou seja, eu não consigo matematizar as ciências do espírito, a historicidade. Isso eu já coloquei para vocês. Vocês vão ver apenas com autores esses 10 elementos que eu coloquei que são expressão do historicismo. Os homens não são só conhecimento, mas também sentimento e vontade. Né? Posicionamento importantíssimo, né? Porque nós não agimos de acordo com a razão, nós agimos também de acordo com uma passionalidade que é irracional. Lembra lá do apolíneo dionisíaco do Nietzsche? Daria uma boa questão de prova unir nessa visão dos homens não são só conhecimento, mas também sentimento e vontade, com um super-homem de Nietzsche. Porque ambos compreendem que o humano não é feito só na razão da eupraxia socrática, né? Do homem que é determinado pelo conhecimento e aí porque conhece faz aquilo, que era a eupraxia, que era a negação de Nietzsche em Sócrates. Os homens fazem também de maneira irracional, movidos por quê? Pelos sentimentos, pelo desejo, né? Pela vontade. Tanto que a gente vai chegar ainda nesse, acho que mais para o ano que vem, né? No caso, talvez, não sei se vai dar tempo de até dezembro, acredito que dê, né? Ou eu vou colocar naquele conteúdo das APNP lá, mas a visão de Freud sobre isso, né? Os objetos das ciências naturais estão externas ao homem, mas as ciências do espírito estudam o mundo das relações entre os indivíduos, mundo do qual o homem tem conhecimento imediato. Então, mais uma cisão aqui separando as ciências humanas das ciências naturais. É necessário
Para as ciências humanas, então, uma observação de caráter interno, tá? Interno, tá? Ou seja, não é só analisar aquilo que é histórico, né, do ponto de vista externo, né, mas aquilo que é a experiência vivida, o como os sujeitos sentiram, o como as pessoas compreenderam, o que as pessoas, na verdade, entenderam e sentiram sobre aquela realidade. Né? Aqui está Dilthey, e aí uma frase do nosso pensador aqui mais importante de hoje. Nós compreendemos os fatos sociais do interior. Ou seja, como nós sentimos, humanos, homens e mulheres, sentimos os fatos acontecerem. É-nos possível, e eu vou dar um exemplo rápido disso, que é, gente, no tempo regulamentar, a aula acabou, tá? Quem tiver que sair, né, se sinta à vontade para ir almoçar, tem outro compromisso, não está no horário mais da aula, 11h40, aspas, terminaria, não sei se é 11h50. Eu vou seguir aqui até terminar o historicismo, tá? E aí, quem depois não puder assistir, vai ter que assistir assincronamente. Ah, beleza, Sofia, tem mais 15 minutos. Mas eu vou passar com certeza um pouco de meio-dia, tá? Então, quem quiser, quem puder, quem quiser ficar mais um pouquinho comigo, fica. Quem puder, assiste depois essa hora aí como hora assíncrona. Eu tô devendo algumas horas, algumas aulas assíncronas com vocês também, né? Um tempo de atividades assíncronas. Né? Eu tô fazendo o síncrono e colocando lá. Né? Por isso, então, eu vou aqui. Já tinha falado isso na última aula, né? Vou sempre seguir mais um pouquinho aqui até eu conseguir colocar em dia essa quantidade de carga horária aí que eu estou devendo com vocês. Mas vamos lá, então. O exemplo que eu queria dar disso, né, dos fatos sociais são sentidos do interior, interior, é uma diferença entre algo que aconteceu. Eu vi essa notícia essa semana. Eu não lembro o país. Se foi algum país da Europa setentrional, né? Eu não sei se Noruega, Suécia, Finlândia, ou se foi ali da insular, né, Irlanda, né? Mas aconteceu num destes países, né, com essa dimensão de cultura, né? Houve uma mudança lá, o governo entendeu que ele tinha que aumentar 1 centavo. Ah, lembrei. Por causa da moeda, eu lembrei. Foi no Canadá, não foi na Europa setentrional. Né? Eu estou no Círculo Polar Ártico, mas da América. Né? Foi no Canadá. Se resolveu no Canadá aumentar 1 centavo de dólar, foi isso que me fez lembrar, dólar canadense, né? O preço do imposto sobre os combustíveis, né? E a população se revoltou contra o governo por conta deste aumento de 1 centavo de dólar, né? Aí a gente olha para o Brasil hoje, né? Toda hora o preço do combustível está sofrendo, né, um processo inflacionário, né? Ah, por causa porque o preço era mantido, como é que é? Abstratamente pelo governo que determinava essa valoração do preço na sua política de bomba tal fiscal, e hoje então você dá uma liberdade de fluxo por conta do dólar e tudo mais e tal, a diferença entre uma política liberal e uma política de entendimento keynesiana, né? Um Estado que determina, que apuraria os preços e tudo mais. E aí? Eu tô querendo assim, eu fico mais satisfeito com os canadenses, que não aceitam que sobe 1 centavo de dólar canadense. Entendeu? E aí, então, quer dizer que nós estamos indo mesmo para uma política liberal, essa política liberal, então, por exemplo, dos combustíveis. Né? Qual país, afinal de contas, é isso mesmo? É o contexto inflacionário e como que é isso? Como que isso está rolando? Né? E então, o que eu quero dizer com isso? Né? Por que eu estou fazendo uma relação disso com o historicismo? Uma população se revolta e outra não se revolta,
é uma análise histórica possível de ser feita. Entendeu? Então a história não é analisar só o que aconteceu. A história também se interessa, ou as ciências humanas, o como esses fatos sociais são sentidos no interior, ou como eles se dão na vida do sujeito comum. Aquilo que é idiosincrático. O que é idiosincrasia, né? Aquilo que é meio louco, qual aquela organização que se dá ali, meio esquisita, que acontece no interior dos povos e que a gente às vezes não entende, entendeu? Como compreender, né, esses fenômenos, né? Então nós compreendemos os fatos sociais do interior, ou seja, da maneira como aquilo que mexe com a gente. É nos possível, né, reduzi-los até certo ponto em nós, baseando-nos na observação dos nossos próprios estados, ou seja, como a gente sente a coisa. E intuindo-os, acompanhamos a representação do mundo histórico, com amor e ódio, com toda a gama dos nossos afetos, ou seja, não é só com razão, tá? Está trazendo aqui os desejos e os afetos para o interior dos acontecimentos da história, né? Quando a gente fala que história, a gente está falando das ciências humanas como um todo, não é só a história. É a história, é a sociologia, é a política, é a antropologia, é a geografia social, é a geografia política, né? É a antropologia cultural, é a psicologia, é a história, obviamente, por si própria, é a filosofia, né? É o contexto pedagógico, são os processos educacionais e como são ensinados, então, em todas as gamas de licenciaturas possíveis, né? É disso que nós estamos falando. Então, que não dá conta só de entender a coisa como se fosse algo das ciências naturais. A natureza, porém, é muda para nós. A natureza nos é estranha. Ela é para nós algo de externo. Tá ali no microscópio, né? Tá ali na peça, tá ali no Becker, né? A sociedade é o nosso mundo. E inserido no mundo, nós construímos o quê? Razões e afetos. E a gente interage nisso daí, né? Razões, afetos e desejos, tá? Então não dá para analisar as duas coisas do mesmo modo, né? Ou com a mesma prática. O mundo humano tem como certo o indivíduo com sistemas de cultura e de organizações sociais, que possuem existência histórica. A estrutura do mundo é estrutura histórica, que vai determinar, por exemplo, se um laboratório vai ser construído ou não. Se vai ser dado dinheiro para um determinado tipo de pesquisa ou não. O que é isso? É histórico. Vai estar compreendendo uma coisa mais importante do que outra. Sei lá, se a FAP chega lá e dá, né, 10 milhões de reais, uma agência de fomento de pesquisa, dá 10 milhões de reais para se pesquisar uma determinada área, é óbvio que ela está entendendo que aquela área precisa se desenvolver. Sei lá, vamos lá, 10 milhões para mobilidade urbana. E se você coloca, né, 10 reais em vez de 10 milhões para pesquisa em saúde pública, o que vai para frente? Mobilidade, não saúde pública. Então, quer dizer, isso é o que mostra que as organizações sociais são históricas e elas vão mais ou menos se delineando a partir do momento que a gente percebe um boom naquilo ali. Vou dar outro exemplo para vocês. Eu estava escutando a Voz do Brasil e, por incrível que pareça, né, tem gente que escuta a Voz do Brasil, mas eu dentro do carro, eu não gosto de ouvir música, geralmente. Eu gosto de ouvir CBN, né? Por isso que eu sou cringe, né? E Voz do Brasil. Gosto de ouvir noticiário enquanto estou deslocando, para saber o que está acontecendo. Até porque o telejornal eu não assisto muito, né? Então eu gosto de ouvir a notícia. Tô velho mesmo, né? Mas o que acontece? Eu escutei também há alguns dias, né? Isso na Voz do Brasil, falando sobre os investimentos na agricultura cafeeira no país, né? E aí
eu comecei a fazer essa reflexão dentro do carro, né? Acho que era uma coisa de 1,5 bilhão, 1,5 bi de investimento que o país ia fazer, né? O Ministério da Agricultura ia fazer no café, né? Aí eu fiquei pensando, peraí, o café mata a fome de quem, né? Porque café é importante porque é um produto nosso de agroexportação e tem um ganho bastante agigantado também, né, com relação aos os royalties, não é bem royalties, mas enfim, as commodities, né? Um ganho grande em cima de commodities de agroexportação. Mas aí eu fiquei pensando, 1,5 bi. E a gente não entende muito esse número, né? Depois entrou uma outra notícia falando sobre relações econômicas construídas com a Guiné-Bissau, como se fosse alguma coisa muito maravilhosa, né? E aí falou, né, que essas relações econômicas com a Guiné-Bissau já estavam ultrapassando 4 milhões de dólares, colocando isso como fantástico, né? Aí eu falei, gente, o que são 1 bilhão e o que é 1 milhão? Tá, vamos lá. 4 milhões é um número ridículo. É um número ridículo. Por que 4 milhões é um número ridículo? Ah, mas professor, é de dólares. Tá, vamos multiplicar por 6. Né? 4 vezes 6, 24 milhões de reais. 24 milhões de reais é que um dos mais de 200 deputados que nós temos congressistas possuem para dividir nas suas regiões eleitorais. Né? Então, o que acontece? Ou seja, a relação econômica com este país, Guiné-Bissau, que passava lá na Voz do Brasil, é infinitamente ridícula, no sentido do ponto de vista de alteração da ordem estrutural econômica brasileira. Tipo, 4 milhões. Aí o Guiné fala: não vou mais fazer comércio com vocês. Aí a gente pode fazer assim. Ou seja, se a gente tem real interesse na relação econômica, não é falando que está tendo 4 milhões, as pessoas não param para pensar o que é o número. Né? 4 milhões não é nada. Agora você pensa ali, 1,5 bilhão. Ó, 1 bilhão menos 1 milhão dá 999 milhões. Tadã! Aí a coisa muda de lugar. Levando em consideração que o Instituto Federal do Espírito Santo recebeu pela LOA, a Lei Orçamentária Anual, deste ano, 1,4, eu vou pegar o IFES de Vila Velha, 1,4 milhões para pagamento de suas contas, né? 1,4 milhões pagamento, né? Pagamento de suas contas. Então é só pegar a calculadora, né? Quantos IFs? Vou pegar aqui calculadora. Vamos lá. Eu tenho 999 milhões mais, né, 501, né? Ou seja, eu tenho 1 bilhão e meio, né, 1.500. Do café dividido por 1,4, eu conseguiria então pagar o funcionamento com o dinheiro que vai ser investido no café de 1.072, 1.071, pouco, né? Mas vamos lá, 1.071 unidades escolares. Cada unidade escolar do tamanho do nosso porte tem aproximadamente 1.000 alunos. Então eu conseguiria levar educação pública por um ano para 1 bilhão 71 milhões 428 pessoas, né? Eles começam a entender mais ou menos como que a coisa anda. Então, quer dizer,
É, São as decisões que o país toma. Tipo, não tenho dinheiro. Não tem dinheiro para quê? Não tenho dinheiro. Nós não temos, vivemos um arroxo. Não temos dinheiro para quê? Então, isso reflete, obviamente, que nós vivemos momentos históricos e todas essas coisas que a gente tenta dizer que está apartada, que não faz parte do meu cotidiano, que eu não quero saber, tudo isso faz parte do que nós vivemos e sentimos e experimentamos no mundo. O mundo é uma experiência histórica, naquilo que é racionalidade, naquilo que é passionalidade, naquilo que é desejo. O mundo humano tem como centro cada um desses indivíduos que vai sentir esta política, esta economia, né, como um sistema organizado, como uma organização, e vai dizer se vai se revoltar ou não diante daquilo que está acontecendo. E aí? Se 7 de setembro for mesmo o período da revolta e tal, e nós tivemos aí a galera, abaixo o STF, vamos não sei o que historicamente vai estar delineado? Quem vão ser as forças de oposição? Como as pessoas vão sentir isso? Né? O que vai ser realizado frente a essa nova organização? Então, tudo o que vivemos, para o mais distante que pareça, essa estrutura organizativa do mundo social, antropologicamente dado, por esquemas políticos, econômicos, culturais, sociais, ela tem uma estrutura histórica e ela nos afeta na razão, né, na emoção e no desejo. A experiência vivida deve ser integrada ao entender que é reviver e reproduzir. A gente vai vivendo e vai copiando, portanto, reproduzindo algumas coisas, reexperimentando, dando novos sentidos a algumas coisas, mas ela tem, por mais que a gente reviva coisas que, né, como diria Elis Regina, né, somos os mesmos como os nossos pais, né, que fazemos como nossos antepassados, nós produzimos outras coisas com novos entendimentos e com novas posições. Os estados da consciência vão estar se expressando continuamente em sons, em gestos de vulto, em palavras e tem a sua objetividade em instituições, estados, igrejas e institutos científicos. É este lugar que a consciência vai se transformar em história nos grupos. Porque por mais que ela seja sentida e produzida pelos indivíduos, ela só vai ter, na verdade, uma plausibilidade, ou vai se apresentar por intermédio daquilo que é social. Então, vai ter sua objetividade, essa consciência aí, né, vai se traduzir essas ações individuais nas instituições, nos estados, nas igrejas, nas instituições científicas. E precisamente nessas conexões é que se move a história, é que a história aparece. A vida vai se tornando, então, objetiva ou mais facilmente analisável pelas instituições. A realidade histórica e social do homem se resume neste próprio gênero humano, né, que vive em sociedade. E o entender passa a ser compreendido como um encontro do eu com o tu, ou seja, nas relações. Não do eu consigo mesmo, não do eu em si mesmado, não do eu em si, mas do eu na relação, do o eu na construção do nós, porque é no grupo social que a história vai se construindo. A vida capta a vida subjetiva vai entendendo a vida objetiva e a gente vai, então, de certa forma, se desalienando historicamente. Através de uma transferência interior, né, daquilo que é sentido na interioridade, daquilo que é perspectiva da minha consciência, há um consentimento, uma penetração simpatética, ou seja, uma simpatia
que vai sendo gerada com um determinado jeito de fazer ou outro, uma postura de entendimento ou outra, e você vai se aproximando, né? Você vai consentindo, entendo que é assim também. Meu amigo, eu concordo com isso. Eu discordo daquele grupo, né? E aí, então, esses desenhos individuais vão se traduzindo em movimentos sociais, e a história vai se desenhando, vai caminhando nessa linha, e vai dizer se nós vamos comer no Brasil sushi, né, ou não, né? Se a gente vai comer comida japonesa. Gente, eu tô falando de 30 anos de popularização da comida japonesa no Brasil, né? Se eu falasse 40 anos atrás que as pessoas comeriam peixe cru de maneira tranquila aqui no Brasil, que existe um mercado, né, para peixe cru, eu ia estar mentindo, né? Isso não estava previsionado, né? Mas aconteceu que houve uma grande adaptação, que houve um encontro de mercado. O brasileiro aprendeu a gostar e começou a gostar. Então, houve um consentimento, uma penetração simpatética, ou seja, uma relação de empatia que transferiu algo que era interior para o exterior e construiu. Hoje nós podemos falar do, né, tipo, sushi, sashimi, um caso de sucesso, e aí vai ter um estudo de mestrado, com certeza deve ter estudo de doutorado sobre isso aí, analisando como, né, a cultura brasileira e o mercado de restaurantes no país se encontrou com a cultura japonesa nisso daí, né? Então, é histórico, tá? O homem pode reviver várias existências e as do humano enquanto indivíduo, né? Porque a gente vai mudando também a nossa cabeça, né? Revivo, de certa forma, a história que estudo. Quando eu me deparo com as ciências humanas, então ela me coloca essa obrigação de analisar ou compreender aquilo que vivo, né? A historicidade, ela é constitutiva do mundo humano, ela é uma parcela, ela representa o mundo humano. Para Dilthey, então, tudo é histórico. O homem é histórico, né? E isso fica muito claro, né? Vamos lá. O que ele escreve sobre isso, né? Da distribuição das árvores em um parque, a ordem das casas em uma rua, do instrumento de trabalho manual, a sentença do tribunal, tudo em torno de nós, a todo momento, ocorre historicamente. Aquilo que o espírito emite hoje, da sua característica, na própria manifestação de vida, amanhã, quando estiver adiante, será história. Enquanto o tempo passa, nós estamos cercados pelas ruínas de Roma, por catedrais e por castelos. A história não é nada de separado da vida, nada de distinto do presente por sua distância temporal. Então, o que vivemos está cheio, repleto de uma consciência histórica, de uma interpretação histórica, de um compreender, de um interpretar e de um viver pautado em compreendendo o humano como um sujeito histórico e social. É o humano um sujeito biológico? É também um sujeito biológico. Mas é o homem, acima de tudo, um humano que se faz num processo de humanização, de se tornar humano com o tempo, de se tornar humano pela cultura, de se tornar humano pelas relações sociais. Tudo possui uma conexão dinâmica, um movimento, uma estrutura, uma autocentralidade que se caracteriza por ser um horizonte fechado. A história é irredutível e singularmente compreendidas, né? O que significa isso? Que não tem como você fugir do tempo. Mas eu queria ter nascido na década de 80, queria. Eu queria ter nascido no século XVI, queria. Eu queria ter nascido noutro país, queria. O queria não é. A história é inescapável, irredutível e se faz numa singularidade. O que você vive, outra pessoa pode viver parecido, mas da maneira como você viveu, só você viveu, porque só você é capaz de sentir e entender da maneira como você entende. Então,
ao privilegiarmos essa compreensão do historicismo, estamos privilegiando também o surgimento da categoria da subjetividade como algo importante para a compreensão do mundo contemporâneo. Porque se a história é sentida por mim, o que vale é a minha subjetividade na interpretação desse fenômeno, que é objetivo e ao mesmo tempo interpretativo, então subjetivo. 3 formas típicas de instituição do mundo ou da filosofias. Primeira forma, o naturalismo materialista, né? Os empiristas, Bacon, entendiam o mundo e as filosofias, né, como se o mundo fosse um relógio. Essa é uma interpretação, uma alegoria, uma metáfora que eles usavam muito, né? O mundo mecânico, né? O mundo com engrenagens e com funcionamento próprio. A interpretação do mundo, né, pode ser entendida como pelo idealismo objetivo, né, que são os racionalistas, os românticos e Hegel, né, que entendiam que existia uma lógica no universo e nós seguíamos essa lógica, né? E outra interpretação, né, é a interpretação de um idealismo da liberdade, né, que é a visão de Platão, da filosofia cristã e do próprio Kant, né, que distingue o espírito da natureza. Então, que faz uma cisão, faz uma quebra entre aquilo que é o mundo natural e que teria uma mecânica, né, e o mundo, né, do espírito que teria uma organização lógica. O 3 uma síntese do 1, uma tentativa de síntese do 1 e do 2. Fato é que, independente para onde você compreende como se institui o mundo e as filosofias e o pensamento, não há valores que valem em todas as nações. Essa é uma assertiva nossa. Independente de como você olha para, interpreta a realidade, você vai ver que você está fazendo, na verdade, é uma justa interpretação, porque aquilo que vale para a sociedade hindu é diferente da sociedade de Guiné, né? Que é diferente da sociedade da Turquia contemporânea ou do Afeganistão contemporâneo, que é diferente de uma sociedade capitalista antiga, ou seja, por exemplo, da Alemanha ou da França, que é diferente de sentido por nós, né, brasileiros. Então, os valores, eles são diferentes. E se são os valores diferentes, sem dúvida, a relatividade de todo fenômeno histórico está ligada ao fato de que ele é finito, de que não dá para escolher qualquer coisa, né? Que não vai, eu não consigo ser o alemão entre os brasileiros e vivendo de uma maneira tranquila, né? Com a minha cabeça. Estou falando a perspectiva de interpretação da realidade, né? E esse fenômeno ele é finito porque ele acaba, porque eu tenho que ter uma noção de que as coisas elas têm um termo, né? O nascimento e a morte de alguma coisa. O homem, para se tornar livre, deve perceber que é finito, ou seja, que sua história nunca mais se repetirá. Devemos nos libertar, então, segundo Dilthey, dos dogmas, ou seja, das certezas absolutas, né, para que a gente consiga viver um mundo de, pelo menos, pretensa ou aparente ou busca de liberdade, tá? Gente, eu certamente aqui vou precisar de mais uma aula. Eu pensei que eu poderia estar um pouco mais evoluído aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma aula assíncrona e fazer todo esse caminho que eu tô falando com vocês aí, né, de desenvolvimento do historicismo, tá? Eu vou colocar, além desta aula síncrona lá, eu vou gravar uma aula dos demais historicistas para colocar o exercício, tá? Eu vou mandar uma mensagenzinha para vocês no Ava para vocês verem, porque senão eu vou aqui para além de uma hora. Eu vou precisar de pelo menos uma hora aqui, não seria justo ou legal. Mas aí o que vai acontecer? Nós vamos ver, então, o Hildebrand, que são cada agora teórico são 2, 3 slides, né? O Hildebrand, que é a diferença entre ideográfico e nomotético. Richert, ou Rickert,
George Simmel, Spengler, Troelst, Menek, e a gente terminaria então, tá? Mas aí eu vou gravar uma aula sobre estes autores. Meus queridos, espero que tenha sido produtiva essa aula para vocês. Então a gente se vê na próxima, que é a próxima aula assíncrona, né, continuando o conteúdo de historicismo alemão. Beijo grande, tudo de bom para vocês, grande abraço, adeus. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.